a prática e o aperfeiçoamento da salvação. Nosso versículo inicial se encontra em Romanos, capítulo 10, versículo 10, Nova Versão Internacional. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Glória a Deus. Maravilha. Igreja do Senhor, povo santo, amados de Deus, selados com o Santíssimo Espírito prometido pelo Senhor, mais que vencedores em Cristo, igreja sem ruga, sem mácula, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Meus amados irmãos, hoje vamos continuar falando da salvação da mente. Ao longo de 2 meses, porque nós começamos em julho e agora estamos fechando o mês de agosto, falando sobre a salvação da mente, falando sobre os seus desdobramentos. É um assunto maravilhoso esse, porque nos faz entender o grande amor de Deus por nós, quando nos permitiu entender essa palavra, a libertação que ela trouxe, a mente de Cristo que ela manifestou em nossa mente, a iluminação dos nossos olhos. Jesus disse que os olhos bons são iluminados, não foi o que Jesus disse? Os nossos olhos têm que ser candeias, E ele fala, se os seus olhos forem candeias, ou seja, se eles forem lâmpadas, se eles iluminarem, significa que todo o seu corpo terá luz. Ou seja, quando os nossos olhos são iluminados pela palavra, toda a nossa vida é luz para o mundo. E esse é o nosso chamado, Sermos luz do mundo, sal da terra. Nós só vamos conseguir exercer estes chamados de luz do mundo, de sal da terra, de iluminar a mente dos nossos irmãos, abrir o entendimento do povo. Claro, quem faz isso é o Espírito Santo, mas através da nossa instrumentalidade, Então a gente só vai conseguir alcançar este objetivo se os nossos olhos forem iluminados, se a mente de Cristo estiver em nossa mente e se nós colocarmos isto tudo em prática. Então, amados, eu quero fechar esta sequência de estudos sobre a salvação da mente. Aliás, nós temos uma playlist sobre isso. Obviamente, ela vai estar na descrição do vídeo no YouTube, tá? Você que está assistindo pela gravação vai encontrar o link da playlist sobre salvação da mente. Então, todos os estudos nossos que estão no YouTube estão disponíveis nessa playlist, inclusive todos esses estudos que fizemos recentemente, desde o mês de julho. Todos eles estão nesse link dessa playlist. É bom você entender muito bem isso aí, caso você não tenha assistido aos demais estudos anteriores, Tá bom? Então assista e entenda. Porque, veja, vamos falar hoje e concluir esse raciocínio da salvação da mente falando da prática, do aperfeiçoamento dessa salvação. Porque, veja, amados, a palavra diz aqui, o Paulo falando aos Romanos, escrevendo aos Romanos, ele disse: pois com o coração se crê para a justiça. Coração nós sabemos que é a mente, Então, a nossa mente, quando ela crê, ela nos coloca submetidos à justiça de Deus. Este é o sentido aqui. O coração crer para a justiça é você se submeter a ela. Porque veja bem, amados, no contexto aqui o Paulo deixa isso muito claro, que os israelitas, eles tentavam estabelecer a sua própria justiça porque não haviam conhecido a justiça de Deus. Em outras palavras, eles não haviam conhecido a graça, o evangelho. Então Paulo fala, olha, os israelitas têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Ou seja, os israelitas, mesmo com todo o zelo que eles tinham, eles não tinham salvação da mente. Então eles podiam até ser eleitos. Sabemos que alguns judeus eram eleitos, a maioria não era. Por isso eles foram endurecidos. Tá? Mas, claro, havia os judeus que eram eleitos de Deus e que creriam, portanto, no Evangelho. Então, mesmo sendo eleitos de Deus, muitos tinham um coração duro por causa da lei. Muitos tinham aquele zelo, aquele amor por Deus e tudo mais, mas não tinham conhecimento do Evangelho. Então, eles não se submetiam à justiça de Deus. Ou seja, eles viviam ainda nas práticas das obras da lei, tentando estabelecer a própria justiça deles. Amados, vamos raciocinar. Não é exatamente isto que acontece hoje no meio do sistema? As pessoas hoje estão no sistema religioso, nas denominações diversas, no chamado cristianismo, seja qual for o segmento, elas estão tentando estabelecer a própria justiça delas.
Porque elas estão lutando, entre aspas, para serem salvas. Elas fazem campanha para serem abençoadas, fazem jejum para se santificarem, e elas pagam o preço, entre aspas, e frequentam o templo, fazem isso, fazem aquilo, tudo buscando a vida eterna. Porque foi colocado na mente delas que elas têm que fazer obras para terem a vida eterna. E nós sabemos pela revelação da graça que isto é um grandioso absurdo. Isso é pisar na obra de Jesus, é renegar a graça. Então a pessoa que fica tentando ganhar a vida eterna através das suas obras, como eu disse, frequentar templo, sacrifica, usa o tipo de roupa, e é fiel dizimista, e passa o óleo, faz a campanha, e jejua, sobe monte. Isso é o quê? É a pessoa que não entendeu que, na verdade, a justiça de Deus já foi feita. A justiça de Deus foi a morte e a ressurreição de Jesus. Já foi feita e foi dada pela graça. Então, quando quando nós nascemos nesse mundo como eleitos que somos, já nascemos justos. Aqueles irmãos que nasceram antes da cruz, eles viveram a transição dos pactos, então eles nasceram ainda em maldição, nasceram sob o domínio do pecado, da morte, etc, etc. E eles foram libertos diretamente daquela condição. E eles tiveram a salvação diretamente das mãos da morte, da lei, do pecado, de toda aquela condição, e eles foram justificados. Nós não fomos justificados, porque nós nunca estivemos debaixo do pecado. Entenda isso. Você, eu, todos nós, nunca estivemos debaixo do pecado. Por quê? Porque nós não vivemos antes da cruz. Só esteve debaixo do pecado quem viveu antes da cruz. Porque na cruz, segundo Hebreus 9:26, Jesus aniquilou o pecado. Então, a partir da cruz, todos os eleitos de Deus passaram a estar em Cristo e passaram a ser novas criaturas, libertos do pecado, ou seja, da condenação que o pecado trazia. Nós, por outro lado, já nascemos depois da obra consumada. Então já nascemos justos, ou seja, sem a necessidade de sermos justificados de pecados, porque o Senhor estabeleceu, repito, a sua justiça na cruz. Só que quem não entende isso, fica tentando estabelecer a sua própria, pelos sacrifícios, pelas ordenanças, por meio do sistema religioso. Vocês estão entendendo o ponto? Agora, quando você crê de verdade no verdadeiro evangelho que é a graça, aí você crê para a justiça. Ou seja, o seu coração crê e você se submete à justiça. E deixa de estabelecer a sua. Podem notar, meus irmãos, quando vocês conheceram a graça, imediatamente vocês abandonaram obras da lei. Vocês abandonaram o sistema religioso. Por quê? Porque vocês entenderam a justiça. Vocês creram com o coração para a justiça. Entende? Então, os israelitas tinham essa condição que hoje o sistema dá para as pessoas, de ter zelo por Deus, mas não tem entendimento. Aí ficam tentando estabelecer a sua justiça. Quem conhece a graça não, sabe que a justiça já foi estabelecida. Então você se submete a ela. Esse é o sentido. Então Paulo falou, com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Evidentemente, Paulo não está falando de salvação eterna, de vida eterna. Ele está falando de salvação da mente. Tanto que no contexto ele fala, os israelitas têm zelo, mas não têm entendimento. Então Paulo está falando de salvação do entendimento, ou seja, quando a pessoa crê no evangelho, ela crê para a justiça, em outras palavras, ela se submete à justiça de Deus e ela confessa o Senhor Jesus ressuscitado, Deus sobre todos, né, como Senhor, e isso traz salvação para o seu entendimento. Isso só acontece por meio do evangelho da graça, tá? Há pelo menos 2 tipos de salvação, além da salvação de perigos, né, que existe esse conceito também. Mas basicamente existem 2 tipos de salvação que eu quero tratar aqui. É a salvação no sentido de vida eterna e a salvação da mente. Então, em Romanos 10:10, o Paulo não está falando de salvação eterna. As pessoas se confundem, né? Elas pensam que Romanos 10, versículo 10, está se referindo a aceitar Jesus. Ele creu com o coração e com a boca confessou. Eles dizem que confessar é aceitar Jesus. Veja, isso é um absurdo. Não existe aceitar Jesus. A gente sabe disso. Eu vou deixar na descrição do vídeo, inclusive, um estudo nosso profundo sobre aceitar Jesus. Para você entender que esse conceito não existe.
Confessar para a salvação, aqui é confessar Jesus como Senhor, entendendo que Ele é Jesus ressuscitado e em nossa época não só ressuscitado, mas Deus sobre todos, né? Essa confissão vem pelo Evangelho da Graça. Então é através do Evangelho da Graça que você confessa para a salvação. Ou seja, a graça salva o seu entendimento, o Evangelho da Graça, né? Salva o seu entendimento. Isso não tem a ver com aceitar Jesus, porque não tem esse conceito na Bíblia. Confessar é diferente de aceitar. São coisas totalmente distintas. Nesse estudo nós explicamos isto com profundidade, tá? Então veja, aqui Paulo está falando de salvação no entendimento. Essa salvação vem pela revelação da graça. Ela manifesta a mente de Cristo em nossa mente. Ela ilumina os nossos olhos, faz com que nossos olhos sejam lâmpadas e, consequentemente, a nossa vida tenha luz. Isto tudo nos leva a boas práticas. Porque, meus amados irmãos, a salvação ela tem que ser desenvolvida. Ela tem que ser posta em prática. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre pôr em prática, pôr em ação a salvação. Desenvolver, aparece em algumas versões, né? Desenvolvam a salvação de vocês, ponham em ação a salvação de vocês. Do que Paulo está falando aqui? Muitas pessoas interpretam esse pôr em ação ou efetuar a salvação, desenvolver. As pessoas colocam no sentido de que você tem que buscar a salvação, no sentido de vida eterna, tá? Ou seja, segundo quem interpreta dessa forma, pôr a salvação em ação é você lutar para ter a vida eterna. A religião faz essas distorções, gente, porque tudo isso corrobora a visão deles. Por isso que eles distorcem a palavra toda. Eles não levam em conta contexto, eles tiram os textos de seus contextos, tanto do próprio texto em si, né, o contexto imediato dos versículos, mas tiram também do contexto temporal, contexto pactual, sabe? Tem um contexto cultural. Eles ignoram tudo. Para quê? Para que a narrativa deles esteja na mente das pessoas, enganando as pessoas. Então, você pegar o que Paulo falou aos Filipenses e você colocar na mente de alguém que Paulo está falando de buscar salvação, amados, isso é uma das maiores desonestidades. Veja, ainda que a pessoa não tenha essa intenção, né? Porque há muitas pessoas que pregam essas coisas porque, na verdade, elas foram ensinadas assim. Muitos são mal intencionados? Muitos são mal intencionados. Mas há pessoas até bem intencionadas. Mas como elas foram ensinadas de maneira errada, elas pregam de maneira errada. Independentemente da intenção, o fato é que os irmãos estão sendo enganados. Porque ao escrever para os filipenses a respeito de pôr a salvação em ação, desenvolvê-la, o Paulo não está falando de buscar salvação. Mesmo porque sabemos, a salvação já foi dada pela graça. Instantaneamente. Jesus morreu e ressuscitou e ele conquistou a vida eterna para todos os eleitos de Deus. Então não é buscar a vida eterna. Pôr a salvação em prática é a salvação da mente, é a sua mente já com o entendimento da graça, né? A sua mente já liberta do sistema religioso, já liberta do ateísmo, das filosofias humanas, etc. E você colocar esse conhecimento no dia a dia. É fundamental isso. Por isso que estamos encerrando essa sequência de estudos sobre a salvação da mente, falando da prática da salvação. Então não é buscar salvação, esqueçam isso. Pôr a salvação em prática, desenvolvê-la, não tem nada a ver com buscar salvação, tá? Essa palavra, essa expressão, né, pôr em ação ou desenvolver a salvação, vem do grego katergazomai. Essa palavra significa trabalhar, efetuar, produzir, trazer resultados, realizar na prática. Então o que Paulo estava falando? Olha, Filipenses, vocês obtiveram a salvação da mente, a revelação da graça. Então desenvolvam isso na vida de vocês. Coloquem esta salvação, ou seja, este conhecimento da graça, em prática. Então é você pegar a teoria da graça, que nós, por exemplo, aqui externamos todos os domingos, né, quando estudamos, nós estamos estudando a teoria da graça, vamos chamar assim, né? Só que existe a vida prática. Então, amados, o nosso chamado como filhos de Deus não é vivermos apenas na teoria. Se aprove a Deus que a revelação da graça viesse à tona em nossa geração, é porque Deus tem um propósito, obviamente.
Se Deus abriu nosso entendimento para a graça, é porque Ele quer que a graça seja posta em prática, que o entendimento seja posto em prática. Uma vez que você tem luz nos seus olhos, você tem luz no seu corpo, como Jesus falou. Então, se você tem luz, o que Jesus falou? A luz, a candeia, ela não pode ser colocada debaixo da cama. Não é isso? Ela tem que ser colocada no alto. Se você coloca embaixo a candeia, a vela, a lâmpada, a lanterna, não importa aqui a visão na metáfora, né? Se você coloca a luz debaixo ou embaixo da cama, escondida, a luz não vai iluminar satisfatoriamente. Então a luz tem que ser exposta, tem que ser colocada no alto. Essa figura que Jesus utilizou é maravilhosa, né? Porque você colocar a luz no alto vai fazer com que a luz tenha uma maior abrangência. Ou seja, a sua luz tem que ser vista, em outras palavras é isso. Então, desenvolver a salvação, operar, pôr em ação, aí depende da versão bíblica, né? Essa palavra no grego que Paulo utiliza, não importa como ela é traduzida em português, ela fala de colocar em prática, de trazer resultados, de produzir. Então eu entendo que a revelação da graça chegou até nós para que nós pudéssemos produzir resultados para o mundo. Não é para você receber apenas a teoria e ficar com ela no seu coração. Opa, maravilha, agora eu estou salvo, etc. Tem uns que fazem isso, né? Tem uns que fazem isso. Infelizmente tem gente que usa a graça para isso. Eu até desconfio se essas pessoas são filhos ou filhas de Deus de verdade, eleitos de verdade. Mas há pessoas que fazem isso. Ah, recebi a graça, já entendi que sou salvo. Agora eu vou viver minha vida, deixar minha carne à vontade. Não estou preocupado com galardão mesmo. Desde que eu tenha salvação e eu sei que eu já tenho. Tem muita gente que faz isso. Mas, felizmente, nós aqui não. Porque os verdadeiros eleitos, os filhos e filhas de Deus, não usam a graça para esse tipo de coisa, né? Nós utilizamos a graça para nosso crescimento e para que sejamos também a luz do mundo. Para que coloquemos em ação o evangelho na nossa vida. Que ele não fique só na teoria. Para que coloquemos também ele em prática, tá? Então, repito, colocar a salvação em prática, pôr em ação, etc., não é buscar a vida eterna, lutar para ter a vida eterna. Não. É você pegar o conhecimento que a salvação da mente te trouxe e colocar isso em prática na sua vida para que você faça a diferença no mundo. Vamos ver Paulo falando sobre isso aí? Filipenses 2, 12 até o 16. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Tá vendo? Ou seja, coloque em prática, pratique o conhecimento que vocês receberam. Tá? Esse é o sentido, não é buscar a salvação. Esqueçam isso. 13 e 14. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões. 15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham, olha só, como estrelas no universo. Viram só? Para que vocês venham tornar-se puros e irrepreensíveis. Você pode perguntar assim, mas irmão Cristiano, eu aprendi com o irmão mesmo que nós já somos santos, irrepreensíveis, abençoados, etc. Como é que Paulo fala para que nós nos tornemos isto? Veja, gente, o Paulo está falando diante da sociedade. Diante de Deus, sim, pela obra de Cristo, pela sua morte e ressurreição, nós já somos santos, irrepreensíveis, inculpáveis, filhos de Deus, abençoados com todas as bênçãos, nada nos falta. Espiritualmente, esta é a nossa posição. Mas aqui, Paulo não está falando diante de Deus. Ele está falando diante da sociedade. Entende? Por isso que ele fala, para que vocês se tornem puros e irrepreensíveis diante de uma geração corrompida e depravada. Porque o mundo é assim, gente. O mundo sem a revelação da graça, ele é corrupto e depravado, sim. Aí Paulo fala, vocês não, vocês têm que brilhar como estrelas no universo. Entende esse conceito de brilhar? Luz do mundo? Luz nos olhos é a luz do seu corpo também, como Jesus falou. É isso aqui. Então entenda na metáfora aqui que o universo é o mundo. Se você olhar à noite o universo, olhar para cima no céu, você vai verificar que ele é escuro e tem pontinhos brilhantes.
Metaforicamente, esses pontinhos que são as estrelas, somos nós no mundo. Então o mundo pode ser escuro por causa da maldade humana, das obras da carne. Mas nós somos filhos de Deus, luz do mundo. E se nós colocarmos então em prática o que o Senhor nos ensina por sua palavra, o mundo vai ser mais iluminado. 16. Retendo firmemente a palavra da vida. Olha só, que é a graça, né? Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Sabemos que o dia de Cristo já se cumpriu, né? Isso aqui é uma outra coisa. Mas o ponto que eu quero reforçar aqui é o que Paulo falou. Retendo firmemente a palavra da vida. Para você ser luz do mundo, para você aprender mais e mais e colocar em prática isso que você aprende, tem que reter a palavra. Amados, por isso que nós estamos aqui todos os domingos estudando a palavra. Já estamos há 19 anos estudando a palavra juntos. Eu, particularmente, falando da minha experiência pessoal, estou estudando a graça há 25 anos. Mas como ministério, juntamente com a abençoada Juliana, minha esposa, antes, quando nós começamos, nem minha esposa ela era ainda, né? Já estamos 19 anos nessa batalha, crescendo em graça, aprendendo cada vez mais e colocando em prática. Por quê? Porque nós retemos firmemente a palavra ao longo desses 19 anos. Não pode, amado, vou falar para você, não pode haver relaxamento com isso. Você tem que estar sempre em contato com a palavra. Por quê? Porque nós temos algo chamado carne. E se você se afasta da palavra, a carne começa a falar mais alto na sua vida. Por isso que Paulo fala, retenham firmemente a palavra, para que vocês sejam puros e irrepreensíveis no meio de uma geração corrupta e perversa. Para que vocês sejam estrelas no universo que brilham, tem que reter firmemente a palavra. Então, tudo isso que a gente vem aprendendo ao longo desses anos, em graça, temos que reter, temos que rever sempre e ler, estudar. Nós temos que consertar o que tem que ser consertado no raciocínio. Ao longo desses 19 anos, para a glória do Criador, meus amados, muitas coisas foram consertadas na nossa fé. Muitas coisas foram melhoradas, evoluíram para melhor. Por quê? Porque nós retemos firmemente a palavra. Entende? A gente não fica estagnado. Diferentemente do sistema, né? O sistema religioso tem a sua teologia, as suas teorias, e eles ficam engessados naquilo. Tudo que é diferente do que eles pregam, é heresia, isso aqui é do diabo, isso aqui é não sei o quê. Porque eles estão engessados nessa teologia humana, não há evolução ali. Você entra numa chamada igreja do sistema, você vai ficar 5, 10, 15, 20, 30 anos com os mesmos raciocínios ao longo dos anos. Em graça, não. Há uma evolução muito perceptível em nossa vida do que nós conhecíamos, no caso falando de mim, do que eu conhecia 25 anos atrás, com o que Deus permite que eu conheça hoje. Meu Deus, amados, houve uma evolução absurda. E eu louvo a Deus por isso. Mas por quê? Porque nós retemos firmemente a palavra. Porque se você deixa a palavra, aí a sua carne começa. Influenciar a sua alma, com as suas vontades. Já sou salvo. Já sou abençoado. Não sei o quê. Vou fazer isso, aquilo. Vou praticar aquilo outro. Não estou mais em pecado. Sabe como é que é essa coisa? Retendo firmemente a palavra da vida. Então, efetuar a salvação é isso. É você colocar em prática o que você aprende da parte de Deus, colocar no dia a dia em prática, né? Com boas obras, crescendo no conhecimento, como eu acabei de falar. Estamos ao longo de anos e anos crescendo e cada vez mais o Senhor vai nos permitir crescer. Eu recebo essa palavra. Então veja Paulo falando dessa evolução aqui, é Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, 6, do 11 ao 18. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, fuja de tudo isso. Irmão Cristiano, o que é tudo isso? Segundo o contexto, são coisas mundanas. Então Paulo falou, Timóteo, fuja do que é mundano, do que é carnal. Fuja disso, meu amado. Fuja disso. Busque justiça. Ou seja, justiça aqui tem um sentido de fazer boas obras. Sabe? Então busque a justiça, a piedade,
A piedade aqui pode ser entendida como devoção, sabe? Como envolvimento com a palavra, devoção a Deus, sabe? Isso é a piedade. A fé, o amor, perseverança, mansidão. Olha os conselhos de Paulo. O Paulo poderia dar outros, né? Ah, Timóteo, agora a gente conhece a graça, cara. Não se preocupa com nada aí não. Agora vai viver a sua vida. Fica na obra da carne e tá tudo certo. É isso que Paulo falou? Negativo. 12. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Ou seja, assuma o seu chamado. Tome posse do que Deus te deu. Deus te deu um chamado. Tome posse dele. Deus te chamou para a vida eterna e para você pregar, para você ensinar, para você trazer o conhecimento da vida eterna para as pessoas. Então, combata esse bom combate da fé. Amados, nós estamos aqui combatendo o bom combate da fé também. Porque nós combatemos, amados, um sistema terrível, mundano, poderoso, porque é poderoso, não com o poder de Deus, porque o poder de Deus é o evangelho da graça, como Paulo disse, mas eles são poderosos politicamente, o sistema religioso é poderoso financeiramente, e por aí vai. Então a nossa luta é um grandioso combate, sim. Então esse chamado que Paulo deu aqui a Timóteo serve para nós hoje. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado. E fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. 13. Diante de Deus, que há tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu lhe recomendo, Timóteo, 14 e 15. Guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo falou isso, claro, porque eles estavam antes, né? A qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. E já se cumpriu, foi no ano 70. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. 16. O único que é imortal e habitável em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Aqui Paulo fala o único que é imortal. Recentemente eu recebi uma pergunta sobre isso. Irmão Cristiano, se Jesus é o único que é imortal, como é que nós podemos ter a vida eterna? Interessante essa pergunta, né? Amados, nós recebemos todos os tipos de perguntas que vocês imaginarem. Vocês não têm noção das perguntas que chegam até nós. E essa foi uma delas, recentemente. A pessoa tinha essa dúvida. A palavra diz que Jesus é o único imortal. Então, como que nós somos imortais? Amados, sabe por que Paulo falou isso aqui? Porque nesta época aqui da carta da igreja primitiva, eles não eram imortais. Eles ainda estavam à mercê da morte. Porque a morte foi definitivamente vencida na segunda vinda de Cristo ocorrida no ano 70. Ali houve a ressurreição definitiva e o fim da morte das almas dos filhos de Deus. Só que antes da segunda vinda, todos os filhos de Deus, exceto Jesus, obviamente. Por isso Paulo falou, ele é o único imortal. Porque naquela época todos morriam. Não só fisicamente, corporalmente, mas também as suas almas iam para o Hades, para o lugar dos mortos. Então, naquela ocasião, era correto afirmar isto. Jesus era o único que é imortal. Só que agora não, porque a imortalidade já foi entregue para os filhos de Deus. Pela misericórdia de Deus, é bom que se diga. Então, não só o Senhor é imortal, como a sua imortalidade foi nos dada como herança. Perceberam? Então, amados, veja, depois da segunda vinda, a imortalidade que era só de Jesus foi dada também como herança para todos os seus filhos. Tá? Então, nessa ocasião, nesse período aqui que Paulo escreveu, era correto afirmar Jesus o único que é imortal. Porque ele não havia dado a imortalidade dele ainda para os filhos de Deus. Somente ele havia vencido a morte naquela ocasião. Perceberam? Então é bom você entender isso. Gente, é por isso que eu bato nessa tecla do contexto temporal. Para você entender os textos bíblicos, tem que levar em conta o contexto do tempo. Senão você se confunde. Esse irmão estava confuso com isso. Ué, como assim o único imortal? E nós? Nós também não temos a vida eterna? Depois do ano 70, sim. Fecha parênteses, tá? Vamos continuar. 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus,
que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. 18. Ordene-lhes que pratiquem o bem. Tá vendo, gente? Olha, Timóteo, eles receberam conhecimento da graça com você aí. Então dê uma ordem para eles. Eles têm que praticar o bem. Não podem ser infrutíferos. Os filhos de Deus, gente, não podem ser infrutíferos. A graça nos foi revelada para que dessemos frutos. Então Paulo disse, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Perceberam? Isso é colocar em prática a salvação da mente. Então eles estavam ali aprendendo com Timóteo. Paulo falou, Timóteo, não deixa esse pessoal ficar infrutífero aí. Principalmente quem é rico financeiramente, né? Eles não podem ser arrogantes. Pelo contrário, eles têm que ser pessoas de bem, praticarem o bem, serem ricos de boas obras, generosos, etc. Por quê, gente? Porque o conhecimento do Evangelho nos leva a isso. As boas obras. Isso é colocar em prática a salvação da mente. Então, pôr em ação a salvação, operar, desenvolver, não tem nada a ver com buscar a vida eterna, lutar para ser salvo. Não é isso. É você pegar a salvação da sua mente que Deus te deu e pô-la em prática, trazer resultados. Como é o sentido daquela palavra no grego que vimos no início. Tem que trazer resultado, tem que colocar em prática. Hebreus 10, 23 e 24. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Perceberam, amados, o que é desenvolver a sua salvação? É colocar em prática a salvação da sua mente. É colocar em prática as teorias que a palavra da graça colocou no seu entendimento. Então você tem que colocar em prática e ter um desenvolvimento constante da sua salvação. Repito, por isso estamos aqui sempre levando a palavra, estudando a palavra, crescendo no conhecimento, analisando, pesquisando, escrevendo, estudando. Por quê? Porque precisamos nos desenvolver cada vez mais. Cuidar da nossa salvação, entende? Não é você, agora estou salvo, já sei que sou salvo, sou abençoado, beleza, vou ficar nas obras da carne. Não, não é esse o chamado. O teu chamado é desenvolver a sua salvação, manter constante o seu crescimento neste sentido. Entende? Aí você vai dizer, mas irmão Cristiano, como é que eu posso fazer isso então? Bom, vamos lá. Uma das formas de nós cuidarmos da salvação é nos mantermos sempre em contato com os estudos da doutrina da graça, como eu falei agora há pouco. Se você estiver sempre em contato, sempre manuseando a palavra, lendo, estudando, conferindo coisas espirituais com os que são espirituais, percebe? Nós estamos aqui para isso, repito. Então, se você mantém essa prática na sua vida, você estará sempre em constante desenvolvimento da sua salvação. Olha o que Paulo fala, por exemplo, a Timóteo. 1 Timóteo, agora capítulo 4, do 12 ao 16. Timóteo, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Olha o que Paulo está falando, Timóteo, seja um exemplo. E não deixe ninguém desprezar você porque você é jovem, não permita isso. 13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura. Olha aí, gente. Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Timóteo, dedique-se a isso. Isso é fundamental para você e para a igreja. Para que vocês tenham as suas mentes sempre salvas. Porque dedicando-se à leitura da palavra, ao ensino, à exortação, etc., ou seja, exercendo esse ministério, você vai manter sua mente salva e vai também manter a mente daqueles que te ouvem salvas. As mentes salvas, né? 14. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. 15. Seja diligente nestas coisas. Ou seja, seja firme, constante. Não se permita abalar, Timóteo. Dedique-se inteiramente a elas, para que
todos vejam o seu progresso. Gente, aqui Paulo está falando especificamente para Timóteo, sim, mas isso aqui é um exemplo para nós também. Imagine você recebendo essa carta de Paulo, para você, endereçada a você. Primeira carta de Cristiano, capítulo 4, verso 15. Perceberam? Primeira carta de Juliana, Paulo mandou direto para Juliana. Claro que eu estou brincando, falando metaforicamente, tá? Ou seja, a mensagem que foi para Timóteo serve para nós. 16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Veja a insistência de Paulo com isso, né? Perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Salvação da mente, gente. Ou seja, Timóteo, você vai salvar sua mente, vai mantê-la salva. E também daqueles que ouvem você. Vocês estão entendendo, gente, a importância? Entender a importância das pessoas verem o seu progresso? Você sempre melhorar, sempre evoluir para melhor. É o que Paulo falou para Timóteo e fala para nós hoje. No caso, é o Espírito Santo que fala, né? Porque, na verdade, Paulo foi um instrumento, mas quem está falando é o Espírito. Então, para você crescer, evoluir, manter a sua salvação sempre ativada e em prática, é isso. É viver a palavra, dedicar-se à leitura, aos estudos, como Paulo disse a Timóteo. Então, nós temos que buscar, amados, pela palavra, preencher as lacunas da nossa fé. Como eu falei, gente, eu estou há 25 anos estudando a palavra. Há 19 anos, juntamente com a minha esposa, no ministério, e sigo estudando constantemente. Leitura, pesquisa, escreve, vê aqui, vê ali. Por que eu tenho esse cuidado? Por que eu sou diligente nisso? Como Paulo disse para Timóteo. Por quê? Porque eu quero sempre estar evoluindo. Eu quero que a minha salvação não sirva só para mim, mas para os outros. Então, uma forma de você manter isso ativado em sua vida é isso, é estudar. É ver se a sua fé ainda tem alguma lacuna, se há alguma imperfeição na sua fé. Assim como havia no início do meu ministério, há 19 anos, e antes até há 25 anos. Havia muitas lacunas. A minha fé ainda estava cheia, vamos chamar assim, entre aspas, de carrapichos do sistema religioso. Ou seja, eu estava vindo para a graça, mas na minha mente ainda havia muitos conceitos do sistema. Esses conceitos do sistema religioso, por exemplo, são essas dificuldades na fé. São essas lacunas, essas imperfeições. Então, as pessoas que eram religiosas, elas têm que se aperfeiçoar sempre para que esses carrapichos, entre aspas, sejam limpos da mente. Quem era ateu também, porque o ateísmo está cheio desses carrapichos, está cheio dessas lacunas. E, de repente, você passa a crer no Evangelho, mas está cheio de falha na sua fé. Você precisa seguir crescendo, desenvolvendo a sua salvação para que você a ponha em prática. Observe o que Paulo fala aos Tessalonicenses. Primeira carta, capítulo 3, do 9 ao 10. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? 10. Noite e dia, com perseverança, oramos para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Perceberam? Ou seja, os tessalonicenses já tinham conhecimento da graça, porém, certamente, havia muitas imperfeições em sua fé. Ou seja, havia muitas coisas do passado, passado religioso, passado ateísta, o que quer que seja. Vocês podem notar que o apóstolo Paulo ele até elogia os tessalonicenses, mas ele fala, eu quero ir ter com vocês para que possa aperfeiçoar a fé de vocês, para suprir o que falta. Ou seja, Paulo queria estar pessoalmente para falar da graça, para tirar dúvidas, entende? Para que as pessoas pudessem retirar das suas mentes aquilo que não pertencia ao evangelho da graça. Isso é aperfeiçoar a fé, é suprir o que falta à sua fé. Então, gente, isso é um chamado constante para nós, para que a salvação da mente evolua para melhor, para que haja crescimento e para que isso redunde em luz para o mundo. Quanto mais você conhece a graça, mais você vai ser luz, mais você vai poder colocar em prática a sua salvação. Então, para que nós coloquemos em prática
a nossa salvação e para que nós cresçamos nisso, para que influenciemos o mundo, para que sejamos a luz do mundo, temos que também, olha só, fugirmos das impurezas da carne e do espírito. 2 Coríntios 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Opa, irmão Cristiano, tem alguma coisa errada aí, abençoado. Como assim contaminar o espírito? O Evangelho da Graça não revela que o espírito é perfeito, completo, etc? Sim, gente, é. Observem, a palavra espírito no grego, pneuma, ela significa sim, as entidades espirituais, o nosso eu espiritual, o Espírito de Deus. É verdade. Mas a palavra espírito também tem um sentido de âmago, de interior. Então, muitas vezes, o apóstolo Paulo utiliza essa palavra para falar do interior da pessoa. Entende? Do âmago da pessoa, do que vai na sua mente. Tá? É possível utilizar essa palavra também para isso. Então, quando Paulo fala de contaminar o espírito, é contaminar o interior. Tanto que ele usa também o corpo, ou seja, o exterior, que é o corpo, e o interior. Mas não que o seu homem interior vá se contaminar, entende? Vá ter pecados, não é nada disso, tá? Contaminar o espírito é você contaminar o seu interior. E aí tem um sentido de quê? Contaminar os seus pensamentos, com doutrinas estranhas. Perceba isso. Com pensamentos aleatórios, com coisas que não têm a ver com o evangelho. Está cheio desses raciocínios aí no mundo afora. Então, se você permitir, o seu interior vai ser contaminado. Não só a sua carne. Então, o chamado para a igreja aqui é o quê? Se purificar, sim, do que contamina o corpo. A gente sabe muito bem o que isso significa. Obras da carne. Tá? Não preciso nem explicar isso aí. Vocês sabem muito bem o que contamina o corpo. Mas também o espírito, ou seja, o seu interior. Vamos concluir a leitura. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, as impurezas da carne, que contamina a carne, como eu disse, a gente sabe o que é. Gálatas 5, 19 a 21 fala sobre isso, as obras da carne. Mas, e as impurezas do espírito? Como eu disse, são as impurezas que podem contaminar a sua mente. É tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Irmão, irmã, você não pode permitir isso. Nem do sistema religioso, nem do sistema ateísta, que não deixa de ser religioso de certa forma, como eu costumo dizer, e nem de alguns que dizem pregar graça. Cuidado com isso aí. Está cheio de gente aí dizendo que prega graça, está distorcendo toda a palavra da graça. Estão inserindo raciocínios que não vêm da palavra. Não tem qualquer base bíblica e o cara está colocando raciocínio ali. E eu tenho visto pessoas que estavam firmes em graça caindo nesse tipo de ladainha. Então, cuidado com aqueles que dizem que não estão no sistema. Cuidado com isso aí, amado. Cuidado com isso aí. Repito, essas impurezas do espírito, ou seja, que podem contaminar o seu interior, consequentemente a sua mente, é tudo que é contra o conhecimento de Deus. Não importa o rótulo. É ateu? Tem que estar fora da sua vida. É do sistema religioso? Tem que estar fora da sua vida. É de quem diz pregar a graça, mas distorce e retira palavras do contexto, inventa conteúdo, e, enfim, tem que estar fora da sua vida. Mesmo porque hoje muita gente diz que prega a graça, até o sistema religioso. Boa parte do sistema hoje fala isso. Ah, aqui também é graça, vem ouvir a graça aqui. E você vai lá, é Santa Ceia, é sacrifício, é jejum, é campanha, e diz que está pregando graça. Então você tem que ter cuidado com isso aí. Cuidado com as impurezas da carne, vocês sabem muito bem o que é, e as do espírito. Tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas, gente, são raciocínios, são argumentos, são pensamentos. As fortalezas, então, são construções mentais. 5. Destruindo argumentos. Em algumas versões bíblicas aparecem raciocínios, né? Então, destruindo raciocínios, argumentos e toda a pretensão, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativos todo pensamento
para torná-lo obediente a Cristo. Percebeu qual é o nosso chamado? Então a salvação da mente, abençoado irmão, abençoada irmã, é para isso. É para você desenvolver a sua salvação, você crescer, evoluir para melhor. Não é para ficar estagnado. Se fosse para você ficar estagnado, você continuaria no sistema religioso, ou no ateísmo, ou no que quer que seja. Porém, o Senhor Deus arrancou você de lá, abriu o seu entendimento. Para quê? Para que a sua mente fosse salva, para que a mente de Cristo estivesse em sua mente, para que os seus pensamentos fossem purificados das impurezas do Espírito, como acabamos de ler. E Deus fez isso na sua vida para você ser luz do mundo, para você efetuar, para você pôr em ação a sua salvação, como Paulo disse aos Filipenses. Amado, ponha em ação tudo o que você tem aprendido. Seja a luz do mundo, faça o bem, fale da graça para as pessoas. Se o Senhor colocar alguém no seu caminho para você abençoar, abençoe, não no sentido espiritual que eu digo, né? Mas material, dar comida para alguém, ajudar alguém em alguma coisa. Enfim, amado, seja útil para a sociedade. Porque, veja, a sociedade já está cheia, repleta de males da carne. Então a sociedade humana precisa das obras do Espírito. E nós que temos a revelação da graça, temos este chamado de sermos luz do mundo. As estrelas do universo, como lemos que Paulo falou aqui. Por isso é importante você sempre desenvolver sua salvação no sentido de você conhecer mais e mais da graça e no sentido de você colocar a sua vida em prática. Essa é a verdadeira vida cristã a propósito, entende? Vida cristã não é você ficar dentro de quatro paredes sentadinho lá, ouvindo a missa, ouvindo o culto, e o pastor e o padre, e faz campanha, deixa eu pegar aqui a Santa Ceia, deixa eu pegar a hóstia, deixa eu passar um óleo, eu vou aqui ajoelhar no pó, eu vou isso e aquilo, e jejum. Isso não é vida cristã. Vida cristã é você estar no mundo fazendo as obras de Deus, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Não é ficar encalacrado em quatro paredes, perdendo tempo com religiosidades. As pessoas dentro das quatro paredes denominacionais nunca vão colocar em prática as coisas de Deus, mesmo porque lá eles não aprendem a graça. Eles não têm salvação da mente. Então eles nunca vão colocar em prática as coisas de Deus. Mas você que está em graça, não. Esse é o seu grande chamado. Por isso eu encerro com Romanos 12, clássico, né? Versículos 1 e 2. Olha só o que Paulo fala aqui. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o que vocês estão fazendo agora. Vocês estão assistindo a esse estudo, crescendo em graça, estudando junto com a gente, tanto ao vivo quanto pela gravação. Vocês estão se oferecendo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O padrão do mundo está aí para todo mundo ver. São obras da carne? Sim, são obras da carne. Como lemos agora há pouco. É uma geração corrompida e depravada. Só que não é só isso não, tá? Religião também é padrão desse mundo. Os rudimentos da lei, por exemplo, eles não são chamados de rudimentos do mundo? Princípios elementares do mundo, do grego stoicheia. Por que do mundo? Porque não é de Deus mais. A lei veio de Deus no passado? Veio, mas estamos no tempo da graça eterna. Então você não tem que viver na lei ou em coisas parecidas com a lei, inspiradas na lei, como todo o sistema religioso vive hoje e até hoje. Então, se amoldar ao padrão do mundo, como você leu comigo agora aí, não é só obra da carne, não. É também. É você não participar dos males, das obras más do mundo. Mas é também você não ser religioso. Tudo isso é mundo. Então, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso é só pelo Evangelho da Graça. E entenda renovação da mente como salvação da mente. É a mesma coisa. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só a renovação da mente
que vem pela revelação da graça, é a mente de Cristo na sua mente, que vai te preparar para ser luz do mundo. E aí sim, com esse conhecimento, você vai praticar isso. Isso é efetuar, é desenvolver, é pôr em prática a sua salvação. Repito, não é lutar para ser salvo como o sistema ensina. Gente, quantas vezes eu já vi líderes religiosos, na minha vida religiosa, pegar esse versículo que lemos no estudo que Paulo fala aos Filipenses, né, sobre desenvolver, sobre colocar em prática a salvação. Quantas vezes eu vi esses camaradas pegarem esse versículo e dizerem que isso era buscar a vida eterna. É lutar para ser salvo. Tá vendo? Efetue a salvação de vocês. Vocês têm que lutar para ser salvo. Não pode faltar o culto. Não pode perder a campanha. Não pode deixar de jejuar. Não pode deixar de tomar santa ceia. Não pode deixar de usar a roupa que nós mandamos. Não pode deixar de ser fiel dizimista. Não pode deixar disso, daquilo outro. Porque se você deixar de cumprir o que mandamos, você não vai estar efetuando a sua salvação. Quando Jesus voltar, você vai ficar. Sabe essas bobagens? Eu ouvi isso diversas vezes. Distorcendo a Bíblia. Paulo não está falando de buscar salvação por meio de obras religiosas. Ele está falando de pegar o que você conhece da palavra e pôr em prática. Então tudo isso que vimos hoje resume esses estudos todos que fizemos até hoje, né? Como eu falei, desde julho a gente vem estudando sobre salvação da mente. E hoje é um resumo disso. É você pegar todo esse conhecimento e você colocar em prática. É para isso que Deus revelou a graça para nós. Entende? Ele nos elegeu como filhos e abriu o nosso entendimento para que pudéssemos ser as luzes do mundo que Deus determinou que nós fôssemos. Esse é o nosso chamado. Você, eu, todos nós somos estrelas nesse universo chamado Terra. Glória a Deus por isso.